Acreditas na reencarnação? Achas possível teres vivido mais do que uma vida? No vídeo de hoje vou-te apresentar as 15 lições que este livro nos transmite sobre outras vidas. O meu nome é Tiago Machado e este é o Become Much More. Antes de passarmos diretamente para o vídeo, queria pedir que passasses nas minhas redes sociais, tanto no Instagram porque eu faço lá diversos questionários, além que o livro escolhido de hoje foi lá solicitado, portanto seria ótimo que também participasses nas perguntas que eu lá faço, e no Twitter se tu quiseres ter um contacto mais próximo comigo. Acima de tudo, deixa já o teu grande like, subscreve se ainda não o fizeste e agora sim, vamos lá para o vídeo. No vídeo de hoje vamos abordar o tema da reencarnação através do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, e acima de tudo retirar as 15 lições que podemos tirar de lá. Para ter um bocadinho de contexto, o Dr. Brian Weiss é um psiquiatra norte-americano que nasceu a 6 de novembro de 1944, portanto já tem uma idade valente, e todo o seu trabalho incidiu sobre reencarnação, terapias de vidas passadas, regressões das vidas passadas, entre outras. A história que se passou neste livro é verídica, foi entre ele e uma paciente, em que todas as causas e todos os medos que ela tinha na vida atual tinham sido provocadas em vidas anteriores, e ele veio a descobrir isso ao longo das terapias que vinha a fazer ao longo dos meses. Para dar um pequeno exemplo, ela tinha um enorme medo de água, principalmente de nadar para o mar, e isso teve causa numa vida passada em que ela morreu afogada. E ao conseguir tratar os problemas nas vidas passadas ao longo das terapias, ela conseguiu recuperar na vida atual, ou seja, ela conseguiu reduzir esses medos e ter uma vida completamente normal depois. Só que ao longo desses meses a sua paciente foi canalizando almas mestres, entre aspas, que explicavam ao doutor exatamente como é que funcionava o processo de reencarnação, quais eram os processos que a alma tinha que passar para voltar à vida, ou se já tinha cumprido o seu propósito e tinha que se desencarnar. E é isso que eu vou passar no vídeo de hoje. São as 15 lições que podemos retirar de muitas vidas, muitos mestres sobre reencarnação. Lição número 1. Planos de consciência. Existem diferentes planos em alturas diferentes, cada um representa um nível de consciência superior. O plano por onde vamos depende do ponto até onde conseguimos progredir. Lição número 2. Devemos partilhar o nosso conhecimento. Devemos partilhar o nosso saber com as outras pessoas. Temos capacidades muito para além das que julgamos possuir. Há quem descubra isso mais depressa que outros. Devemos ter consciência dos nossos erros antes de chegarmos a este ponto. Se assim não for, serão transportados connosco para outra vida. Só nós temos a possibilidade de nos libertarmos dos maus hábitos que vamos acumular quando nos encontramos no estado físico. Quando optamos por nos opormos e não nos libertarmos deles, iremos transportá-los para outra vida. E só quando decidirmos que somos suficientemente fortes para dominarmos os problemas externos é que faremos com que eles não existam na vida seguinte. Lição número 3. Poderes intuitivos. São-nos dados poderes intuitivos que deveríamos seguir em vez de tentarmos resistir-lhes. Todos aqueles que lhes resistem irão cair em situações de perigo. Não somos enviados de cada um dos planos com poderes iguais. Algumas pessoas possuem poderes maiores do que outras, porque foram acrescidos noutras alturas. Assim, as pessoas não são todas criadas de igual modo, mas eventualmente alcançaremos um ponto em que todos seremos iguais. Lição número 4. As pessoas em coma. As pessoas que se encontram em coma estão num estado de suspensão. Ainda não se encontram prontas para atravessarem para outro plano, até decidirem se querem atravessar ou não. Só elas podem tomar uma decisão a esse respeito. Se concluem que não têm mais nada a aprender no estado físico, então é-lhes permitido atravessar. Mas, se ainda têm coisas a aprender, então devem regressar, mesmo que não o queiram fazer. Para essas pessoas, trata-se de um período de descanso, um período em que os seus poderes mentais podem repousar. Sendo assim, as pessoas em coma podem decidir se querem ou não regressar, dependendo de tudo do grau de aprendizagem que ainda têm atingido no mundo físico. Se chegam à conclusão de que não há mais nada para aprender, podem seguir diretamente para o estado espiritual, não interessando tudo o que a medicina moderna faça para impedir. Lição número 5. Nós escolhemos quando nascemos e quando morremos. Escolhemos a altura em que voltamos ao nosso estado físico e a altura em que voltamos a abandoná-lo. Sabemos quando terminamos aquilo que nos mandaram fazer. Sabemos quando chegou a altura e aceitamos a morte. Isto acontece porque temos consciência de que não conseguimos mais nada nesta vida. Depois de termos tido o tempo necessário para descansar e reenergizar a alma, podemos voltar a escolher a nossa entrada no mundo físico. As pessoas que hesitam
Aquelas que não têm a certeza do regresso, aqui podem perder uma oportunidade que lhes foi dada, a oportunidade de realizarem aquilo que lhes compete quando se encontram no estado físico. Lição número 6. O nosso caminho. O caminho de toda a gente é praticamente o mesmo. Todos nós devemos aprender certas atitudes quando nos encontramos no estado físico. Alguns são mais rápidos e aceitaram-nas do que outros. Caridade, esperança, fé e amor, todos nós devemos conhecer estas coisas e conhecê-las bem. Não se trata apenas de uma esperança, de uma fé e de um amor. Há tantas coisas que fazem parte de cada um destes sentimentos. Há tantos modos de os demonstrar e, no entanto, encontramos apenas ligados a um pouco de cada um. Lição número 7. Quando realizares a tua missão, morres. Quando tiveres realizado tudo aquilo para que foste enviado, então a tua vida terminará. Lição número 8. Paciência e o momento certo. Paciência e a altura certa. Tudo acontece quando tem que acontecer. Uma vida não pode ser apressada, não pode ser inserida numa programação como tanta gente pretende. Temos de aceitar aquilo que nos é dado em qualquer momento sem pedir mais. A vida é interminável, o que quer dizer que nunca morremos. Na realidade, também nunca chegamos a nascer. Apenas nos limitamos a passar por fases diferentes. Não tem fim. Os seres humanos têm muitas dimensões, mas o tempo não é como o vemos. Trata-se, em vez disso, de um conjunto de lições que são aprendidas. Lição número 9. Devemos eliminar o medo. Deves eliminar os medos da tua mente. Há sempre uma perda de energia quando o medo se encontra presente. Impede-nos de cumprir as missões para as quais fomos enviados. Inspira-te naquilo que te rodeia. Primeiro devem ser postos num nível muito, muito profundo, onde deixem de ser capazes de sentir o corpo. Nessa altura, és capaz de chegar até eles. É só à superfície que se encontram as perturbações. Lá no fundo, das suas almas, onde as ideias são criadas, aí é que deves te encontrar. Energia. Tudo é energia. Dentro das montanhas tudo é tranquilidade. A calma encontra-se no centro, mas no exterior é onde se situa as perturbações. Encontrar-te no estado físico é anormal. Quando te encontrares no estado espiritual, isso é para ti um estado natural. No mundo espiritual, é preciso esperar para em seguida se verificar a renovação. Lição número 10. O nosso corpo é um veículo. Passamos por inúmeros estádios quando aqui estamos. Começamos com um corpo de bebê, estamos com um corpo de criança a adulto e finalmente a velho. Por que é que não havíamos de avançar mais um passo e passar diretamente de adulto ao plano espiritual? É isso que nós fazemos. Não paramos de crescer, nós continuamos a crescer. Quando chegamos ao plano espiritual, também aí continuamos a crescer. Passamos por diversas fases de desenvolvimento. Quando chegamos, é como se fôssemos queimados. Temos de passar por uma fase de renovação, uma fase de aprendizagem e uma fase de decisão. Decidimos quando queremos regressar. Há quem decida não regressar, optam por passar uma fase de desenvolvimento e permanecem numa forma espiritual. Alguns mais do que outros, antes de regressarem. É tudo uma questão de crescimento e aprendizagem, crescimento contínuo. O nosso corpo não passa de um veículo que nos é útil enquanto estamos aqui. Só a nossa alma e o nosso espírito vivem para sempre. Lição número 11. A aprendizagem no estado espiritual é mais rápida. A aprendizagem no estado espiritual é mais rápida, muito mais acelerada do que no estado físico. Mas escolhemos aquilo que necessitamos aprender. Se precisamos de voltarmos para trabalhar num determinado relacionamento, voltamos. Quando se acaba, continuamos. Na forma espiritual, é sempre possível contactar com aqueles que se encontram no estado físico, desde que se queira. Mas só se houver qualquer coisa de importante. Só se for necessário dizer-lhes qualquer coisa que eles devam saber. Lição número 12. Os espíritos terrestres. Por vezes é possível aparecer diante da pessoa e ter o mesmo aspecto que se tinha na vida terrena. Outras vezes estabelece apenas um contacto mental. Às vezes as mensagens são crípticas, mas na maioria das vezes a pessoa sabe a que se refere. Eles compreendem. É um contacto mente a mente. Lição número 13. Tudo tem de estar em equilíbrio. Coexistência e harmonia. Tudo deve ter um equilíbrio. A natureza vive em harmonia, os animais vivem em harmonia. Os seres humanos não aprenderam a fazer isso. Continuam a destruir-se. Não existe harmonia, não existe menos plano daquilo que fazem. A natureza é tão diferente. A natureza é equilibrada. A natureza é energia, é vida e renovação. E os seres humanos apenas destroem. Destroem a natureza, destroem os outros seres humanos. Há de chegar o dia em que se destruirão a si próprios. Lição número 14. Karma. Há 7 planos ao todo. 7 planos, cada um deles compostos por muitos níveis, sendo um deles o plano de reminiscência. Nesse plano, existe a possibilidade de se coligirem todos os pensamentos. É possível ver a vida que acabou de passar. Os que encontram nos níveis mais elevados têm a possibilidade de ver a história.
podem regressar e ensinar-nos a história, mas os que se encontram nos níveis mais baixos só têm a possibilidade de ver a própria vida que acabou de passar. Temos dívidas que devem ser pagas. Se não tivermos pago, essas dívidas são transferidas para outra vida, de modo a que tudo seja regularizado. O processo é realizado à medida que as dívidas são pagas. Algumas almas conseguem progredir mais depressa do que outras. Quando nos encontramos de uma forma física e procuramos resolver o que é necessário, estamos a trabalhar ao longo da vida. Se alguma coisa interrompe essa capacidade de pagar a dívida em questão, será preciso regressar ao plano das reminiscências e aguardar aí até que a alma com que temos essa dívida venha ao nosso encontro. E quando puderem ser enviadas ambas para uma forma física ao mesmo tempo, então existe a possibilidade de regresso. Mas somos nós que determinamos quando vamos regressar. Somos nós que determinamos o que é que deve ser feito para pagar a dívida. Não recordaremos as outras vidas, apenas a que acabamos de sair. Só aquelas almas que se encontram num nível mais elevado, os sábios, têm a possibilidade de recordar as histórias e acontecimentos passados, para nos ajudarem, para nos ensinarem o que fazer. Um dos outros planos é a transição. Nesse plano é determinado o que é que devemos levar connosco para a vida seguinte. Todos nós teremos um traço dominante. Poderá ser a ganância ou a luxúria, mas seja o que for que determine, é preciso pagar as nossas dívidas a essas pessoas. Isso deve ser realizado nessa vida. Deve-se vencer a ganância. Se isso não for feito, ao regressar essa característica acarretada, juntamente com qualquer outra, para a vida seguinte, o fardo passará a ser muito maior. Cada vida que se atravessa sem pagar essas dívidas fará com que a seguinte seja ainda mais dura. Se as dívidas forem pagas, a vida tornar-se-á mais fácil. Escolhemos assim a vida que teremos. Na fase seguinte, somos responsáveis pela vida que temos. Somos nós que a escolhemos. Lição número 15. A sabedoria é conseguida lentamente. A sabedoria é conseguida muito lentamente. A razão é que o conhecimento intelectual, facilmente adquirido, deve ser transformado em conhecimento emocional ou subconsciente. Uma vez transformado, torna-se permanente. A prática comportamental é um catalisador necessário para esta reação. Sem a ação, o conceito definirá em seguida a desaparecer. O conhecimento teórico sem uma aplicação prática não é suficiente. Presentemente, o equilíbrio e a harmonia são negligenciados e, no entanto, representam as bases da sabedoria. Tudo é feito em excesso. As pessoas têm peso a mais por comerem excessivamente. Os corredores negligenciam aspectos de si mesmo e dos outros porque correm exageradamente. As pessoas parecem extraordinariamente mesquinhas. Bebem demasiado, fumam demasiado, divertem-se demasiado ou muito pouco. Falam demasiado e sem nexo. Preocupam-se demasiado. Existem demasiados pensamentos do tipo preto ou branco. Tudo ou nada. Não é isto que encontramos na natureza. Na natureza existe o equilíbrio. Os animais destroem-se em pequenas quantidades. Os ecossistemas ecológicos não são eliminados em massa. As plantas são consumidas para voltarem a crescer. As fontes de sustento são esgotadas para voltarem a ser reabastecidas. A flor é apreciada, o fruto consumido, a raiz preservada. A humanidade não aprendeu o equilíbrio e muito menos o praticou. É guiada pela ganância e pela ambição, ou orientada pelo medo. Deste modo, caminhará eventualmente para a sua destruição. A natureza há de sobreviver, pelo menos as plantas. A felicidade tem de facto as suas raízes na simplicidade. A tendência de excessos em pensamentos e ações reduz a felicidade. Os excessos obscurem-se os valores básicos. As pessoas religiosas dizem-nos que a felicidade vem de facto de termos o coração cheio de amor, de fé e de esperança, e de praticar a caridade e sermos bondosos para com os outros. De facto têm razão. A partir destas atitudes, é natural que sequentes o equilíbrio e a harmonia. Representam coletivamente um estado do ser. Sabias que em 525 d.C. o imperador Constantino e a sua mãe Helena mandaram retirar todas as referências da reencarnação do Novo Testamento e que entre 525 d.C. lá os papas consideraram esta uma atitude aceitável e consideraram a reencarnação uma heresia. Depois destas 15 lições, diz-me, a tua atitude continua exatamente a mesma sobre este tema? Diz-me aí nos comentários. Diz-me também se gostaste mais deste formato de vídeos ou preferes o formato antigo, em que eu estou o vídeo todo a falar. Diz-me também aí nos comentários, por favor. O vídeo este chegou ao fim, espero que tenhas gostado e acima de tudo tenha ajudado em alguma coisa. Um forte abraço e até ao próximo vídeo.